José disse aos irmãos: meu pai ainda está vivo? Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse: cheguem mais perto de mim, por favor. Aleluia! Eles chegaram e continuou: eu sou o seu irmão José, aqueles que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Versículo 5. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para a salvação de vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo, e ainda haverá mais 5 anos, em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui nesse país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, Aleluia! mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. Glória a Deus. Nós vemos aqui, né, irmãos, no começo do capítulo, que ele se emocionou quando ele viu os irmãos dele. Eu creio que aqui ele já perdoou, né? Já tinha liberado perdão no coração dele. E muitas vezes, irmãos, nós não entendemos, mas tem um propósito no sofrimento, tem um propósito na mágoa, tem um propósito no sofrimento em si. Glória a Deus, aleluia! Mas a gente só vai entender isso bem depois, né? Tem que passar pelo processo, tem que passar pelo refino. E diante de todo o sofrimento dele, ele entendeu que foi Deus que permitiu, porque Deus tinha um propósito através do sofrimento dele lá na frente. Olha que bênção que Deus proveu para a terra toda, para todo o país através de José. Ainda foi exaltado, Deus tornou governador. Aleluia! Alguém tão pequeno, alguém tão desprezível, né? Diante da sua própria família. Aleluia! Porque muitas vezes, né? É doloroso falar isso, mas às vezes essas mágoas, essas coisas vêm da onde não deveriam vir, que é da família, né? Então, até nisso nós tiramos um ensinamento essa noite, irmãos. Aleluia! Porque às vezes a nossa própria carne nós não podemos, nós temos que vigiar, nós temos que esperar. Não sei se é esperar o pior a palavra, mas não criar expectativas, né? Porque, infelizmente, essas coisas acontecem, né? Deus permite, mas Deus tem um propósito. E um grande propósito, né? E Deus vem estar nos ensinando, né? Assim como Ele ensinou a José, assim como Deus ensinou a José, que nós devemos também aprender com José, aprender a perdoar e aprender o propósito das coisas que Deus faz. Por mais que nos magoe, nos entristeça, mas Deus é um Deus grande, Ele pensa grande. A gente não entende, mas Ele, como nosso Deus, Ele nos usa de forma grandiosa, né? Pode haver mágoa, pode haver tristeza, mas que nós devemos entender que ela não pode permanecer no nosso coração. Que o Senhor não vai trabalhar, não vai nos usar como Ele usou José, da forma que Ele usou, tão poderosa, tão grandiosa, se nós não liberarmos o perdão no nosso coração. Eu estou falando isso para os irmãos, mas eu estou falando isso para mim também. Porque durante muitas vezes a gente escuta as pessoas falarem sobre perdão, sobre fazer isso e fazer aquilo. E quando a gente conhece a nossa própria história, é mais fácil para a gente dizer se é para a gente perdoar ou não, se está fácil ou não para a gente perdoar. Mas nessa noite, irmão, diante do teu sofrimento, diante da tua luta, que eu não sei, mas Deus sabe o mais íntimo do seu coração. Peça
Peça a Ele para te ajudar na sua luta, te ajudar a liberar o perdão, para que você possa cumprir o propósito de Deus, que você continue sendo um vaso dele, que você possa ser usado da maneira mais grandiosa e poderosa, assim como José, que você consiga perdoar, que você consiga esquecer, e que Deus faça grandes obras através da sua vida, amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos estar nesse momento dando começo ao nosso momento de louvor. Irmã, a palavra do Senhor diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Aleluia. Que não se abalam, mas permanecem para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente pode balançar, mas não se abalar, porque nós temos Deus conosco. O Todo-Poderoso está aqui, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia, glória a Deus. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobra os joelhos, erguam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos.
eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha
cremos no poder da oração. Glória a Deus. Nós cremos no poder de Deus. Aleluia. Deus que pode todas as coisas. Mas a palavra dele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. Amém? Glória a Deus vai manifestar o seu poder. Mas nós precisamos invocá-lo. Nós precisamos buscá-lo. Enquanto dá tempo, dá oportunidade. E ele jamais se escolherá os seus ouvidos de nós. Porque é isso que ele quer. Ele quer pessoas que o busquem. Pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus. Entregar meus problemas a Deus. Nossa glória, Senhor. Abençoar minha família. Abençoa, Senhor, nosso lar. Cada família representada. Pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Eu creio no poder da planta viva no altar. Incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu até quebrar. Vou levar meus problemas a Deus. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Ministério do Louvor vai nessa oportunidade. Santo em nome do Senhor. Nesse momento nós vamos estar dando a oportunidade dos dízimos e as ofertas. Os irmãos que quiserem ofertar a casa do Senhor.
Minha casa será uma casa de bênção. Aleluia. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Glória a Deus. Aleluia. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, Glória a Deus. Aleluia, Senhor. onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia, glória a Deus. Nesse momento, você está convidando o missionário André e a missionária Vitória. O missionário André vai estar agradecendo o Senhor pelos dízimos e as ofertas. E também vai estar entregando nas mãos do Senhor a mensageira dessa noite, amém? Glória a Deus. Vai ficar um irmão. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Paz, meus irmãos. Então, mostra na casa de Deus, né? É tão gostoso. Dá nem vontade de ir embora. Ficar a noite toda. Glória, aleluia! Alegrei quando me disseram: Venha! Vamos à casa do Senhor! Vamos orar, meus irmãos. Aleluia. Senhor, nosso Pai, nós já somos abençoados por o Senhor só estar aqui na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, abençoa as ofertas dessa noite. Abençoa esse culto de hoje à noite, Pai. Abençoa a sua mensageira, em nome do Senhor Jesus, que vem trazer uma palavra abençoada, que só ela sabe, Pai, e o Senhor. Pai, abençoa todos que entrou por essa porta, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Boa noite. Boa noite. Paz do Senhor Jesus a todos. Amém, Pai do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Muito bom, né? Estar na casa do Senhor, adorando Ele. Não existe outro lugar melhor, né, do que estar na casa do Senhor. Aleluias. Aleluia. Estou aqui com uma grande responsabilidade nas minhas mãos, né? Mas o Senhor Jesus, Ele tem me chamado, né? Para estar trabalhando na obra. Glória a Deus. Porque grande é a obra, né? Mas poucos são os efeitos. Aleluia. Mas o
os povos que têm, né, que está anunciando verdadeiramente a palavra do Senhor, né, tem que anunciar. Aleluia. Glória a Deus. A palavra da noite, irmãos, está lá no livro de Juízes. Aleluia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Gideão. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Santos exaltados seja o nome do Senhor. Gideão, Juízes, capítulo 7. Aleluia. Glória a Deus. Esse capítulo ele é bem grande, né? Mas eu vou tentar resumir. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Gideão, capítulo 7. Eu irei até onde o Senhor Jesus, né, está mandando eu ler em nome de Jesus. Aleluia. E a palavra diz assim: então Jeroboão, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos Medianitas para o norte, no vale perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os Medianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou-se o ouvido do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram o povo 22.000, e 10.000 ficaram. E diz o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, fazer descer as águas, e aqui os provarei. E será que daquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, de todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com sua língua, como as lama o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelho a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou, se ajoelhou a beber as águas. E disse o Senhor Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei a Medianita na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e a sua duzina, e enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e estava a arraial dos Medianitas, embaixo do vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao seu arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes, desce tu e teu moço porá ao arraial. E ouvirás o que dize. Então fortalecidas tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com seu moço porá até o extremo da sentinela que estava no arraial. E os Medianitas e os Amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como os gafanhotos em multidão, e eram inumerados os seus camelos como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eles que estavam contando um homem ao seu companheiro um sonho. Ele dizia: eis que tive um sonho, e vi que um pão de cevada torrada voltava pelo arraial dos Medianitas. E chegando à tenda, o comandante do povo ficou caído. E respondeu seu companheiro e disse: não é isto outra coisa,
você não escapa de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na mão os medianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração desse sonho e a sua explicação, adorou e voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-o, porque o Senhor tem dado a Israel o arraial dos medianitas nas nossas mãos. Então dividiu os 300 homens em 3 esquadrões e pôs nas mãos de cada um buzina, câmara vazios com tochas nelas acesas. Aleluia. Ele disse: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que chegando eu à extremidade do arraial, como eu fizer, assim farei vós. Tocando eu a buzina, e todos que comigo estiverem, então também vos tocarei a buzina ao redor de todo o arraial, espada do Senhor e de Gideão. E chegou para Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido pouco trocadas guardas, então tocaram as buzinas e quebraram os caminhos que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e quebraram os cântamos que tinham nas suas mãos esquerda, as tochas acesas nas suas mãos direitas, as buzinas, para tocarem e clamarem: espada do Senhor e de Deus. Conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial, então todo o deserto pôs a correr, gritando e fugiu. E tocando, pois, 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e com todo o arraial, e o exército fugiu. Aleluia. Glória a Deus. Até aqui, irmãos. Aleluia. Irmãos, a palavra aqui, né? Para mim entender bem, né, no capítulo anterior, vem falar, né, que Gideão, ele, né, pertencia à tribo de Manassés, né, assim como Josué, né, ele dividiu, né, as 12 tribos, ele dividiu, né, as tribos por nome, e Gideão, né, pertencia à tribo de Manassés, né, e no decorrer, né, depois da morte de Josué, né, o povo, né, veio a pecar, veio, né, a se desviar, né, dos caminhos de Deus, esqueceram, né, de estar buscando o Deus de Israel, né. Interessante, né, que eu meditando nessa palavra, né, aqui mostra, né, que o povo de Israel, né, eles só seguiam o Senhor Jesus se ali tivesse, né, alguém para estar, né, incentivando eles a seguir a Deus. Se não tivesse ninguém no incentivo deles, eles não buscavam Deus. Aleluia. Né? Assim acontece no dia de hoje, igreja. Outras pessoas, né, estão ali, né, servindo ao Senhor Jesus, mas simplesmente porque tem outras pessoas que estão se incentivando. Essas pessoas não estão buscando a Deus, né, como deviam buscar. Não estão nos caminhos do Senhor por vontade própria. Elas estão seguindo, indo para a igreja simplesmente porque tem pessoas, né, que estão incentivando, estão chamando. Né, mas nós temos que buscar o Senhor Jesus, servir o Senhor Jesus de todo o coração, né, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Aleluia. Assim, né, pela desobediência do povo, né, no capítulo 6, ele dizer, né, que o Senhor entregou o povo, né, de Israel nas mãos dos medianitas. Né, os medianitas eram um povo, né, que vivia de roubos. Eles eram tidos como os piratas do deserto. Né, por onde eles passavam, né, eles saíam levantando tudo. Levando tudo, né, que o povo de Israel tinha ali, seus bois, seus gados, né? E o povo ia falar para dizer que o povo de Israel, né, tudo que eles faziam, né, eles se escondiam em cavernas, porque com medo dos medianitas chegar. Porque os medianitas, eles não tinham hora para chegar nem no momento certo. A hora que eles chegassem, que eles achavam pela frente, eles saíam levantando tudo, levando tudo com eles, né? Mas isso estava acontecendo por quê?
para Gideão, né? Apareceu para Gideão. Mas outra palavra que eu dizer também é que Gideão, ele não acreditou que era o anjo do Senhor que estava ali com ele, que apareceu ali para ele naquele momento, né? E Gideão, né, ele pediu provas, se verdadeiramente fosse o anjo do Senhor, né, que estava falando com ele, né? Ele pediu provas, né? Trazendo para o dia de hoje não é diferente. As pessoas só estão acreditando no Senhor Jesus se o Senhor Jesus fazer um milagre na vida deles. Aleluia, glória a Deus. É verdade. Né? Aleluia. Só acredita se o Senhor Jesus fazer milagre na vida deles. É verdade. Deus só é Deus para eles se acontecer um milagre, se acontecer alguma coisa. E Gideão foi lá, né, preparou lá, né, um cabrito, alguma coisa lá, né, e fez ali aquele holocausto, né, que ofereceu para o anjo. Se verdadeiramente fosse Deus que estava falando com ele, né, que era para o anjo, né, queimar aquele holocausto. E o anjo foi e queimou aquele holocausto aí, e Gideão acreditou. Gideão só acreditou porque ele viu, né? Quantas pessoas hoje só estão acreditando no Senhor Jesus porque viu? Porque viu o milagre acontecer. Se não vê a bênção acontecer, não acredita no Senhor Jesus. Assim foi com Gideão, né? E Deus escolheu Gideão. Mas Gideão se achava o menor daquela tribo, né? Quantas pessoas hoje estão se achando menor para fazer alguma coisa para o Senhor? Aleluia. Mas o Senhor Jesus, igreja, ele não escolhe o maior. O Senhor Jesus, ele sempre escolhe o menor. Ele escolheu José, que era menor. Escolheu Davi, que era menor. Né? Escolheu, né, Zaqueu também, que era menor. Tinha baixa estatura. Né? E assim, né, ele falou para Gideão. Gideão, homem valoroso, o Senhor é contigo. Aleluia. Então, igreja, quando o Senhor Jesus disser que Ele te escolheu para estar fazendo algo para o Senhor, não se diminua. Aleluia. Irmão Sueli, não se diminua. Porque você é valoroso para o Senhor. Aleluia. Pastor, não se diminua. Aleluia. Porque grande é a obra que você não tem na vida do Senhor para o Senhor fazer. Glória a Deus. Não se diminua. Aleluia. Não tenha ouvido Glória a Deus. as conversinhas. Aleluia. Se for, pastor, naquilo que o Senhor colocou na mão, nas tuas mãos para o Senhor fazer. Aleluia. Assim como Ele colocou, né, aquele povo, né, nas mãos de Gideão. O Senhor Jesus, pastor, tem colocado grandes coisas nas mãos do Senhor. Aleluia. Glória a E Deus. muitas das vezes, o Senhor se acha pequeno, Aleluia. mas o Senhor é varão valoroso do Senhor. Aleluia. Assim como Gideão, como o Senhor falou para Gideão, pastor. O Senhor é contigo. Aleluia. O Senhor é contigo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. E aqui, né? E aqui o Senhor Jesus, né, falou para Gideão: você vai escolher, né, dentre da tribo, né, homens. Vai escolher homens. Né? E Gideão foi ali, né, e escolheu 32 mil homens. 32 mil homens. Mas só que o Senhor disse para Gideão que ainda tinha muita gente para estar guerreando, para estar lutando contra os medianitas. Aleluia. Igreja, trazendo para o dia de hoje, né? Quantos medianitas tem que ter aparecido em nossas vidas?
Porém, para os dias de hoje, quantas pessoas que estão tendo medo, né? Estão recuando, com medo da batalha, né? Estão lutando, mas estão lutando escondido, igual a Gideão, né? Lá no lagar, escondido, né? Estão recuando, estão deixando, né, que o inimigo, né, avance e tome os seus arraiais. Aleluia. Quantas pessoas já estão desistindo, né, de estar na presença do Senhor, de estar fazendo a vontade do Senhor, porque não estão mais suportando os medianitas, não estão suportando as provas, né, que estão vindo na sua vida, estão deixando as coisas do Senhor de lado, por causa das provas, por causa da luta, por causa das guerras, né? E assim, né, aqueles medrosos voltaram. Então, igreja, não temos que ter medo, temos que lutar. Glória a Deus. Mas lutar, lutando como? Orando, jejuando. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. E a palavra também diz, né, que Deus mandou Josué descer com aqueles 10.000, né, que restaram, né? Porque os medrosos foram embora, né? Os medrosos fugiram, recuaram, né? Então sobrou só 10.000. Aí, Deus foi lá e falou: desce com esses homens até o rio. Aleluias. Aleluia. Prova. Aleluias. É assim que Deus faz conosco. Ele tem nos provado a todo instante, igreja. Né? Vamos ver até onde eles vão. Né? Vamos ver, né, até onde eles vão chegar. Né? E aqui, ele falou para Gideão. Deus falou para Gideão: aquele que chegar, né, e lamber, né, a água, né, se abaixar logo e com muita sede ao pote, chegar logo se jogando, esse você põe de lado. Glória a E Deus. aquele que chegar, se abaixar, levar a mão e trazer a água até a boca. Igreja, esses homens aqui, né, que foram com muita sede ao pote, são aquelas pessoas que não estão em vigilância. Aleluia. Glória a Deus. É verdade. Não estão em vigilância. Aleluia. Estão na presença do Senhor, mas não estão em vigilância. Glória a Deus. Né? Os medianitas estão ali, né, fazendo arruaça na vida deles, na casa deles, na família, né? E eles não estão nem aí, não estão em vigilância, não estão em nada. Glória a Deus. E esses que desceram, né, que pegaram a água com a mão para beber, eles estavam em vigilância. Aleluia. Assim nós estamos que está, igreja. Porque eles ali, né, abaixaram para pegar ela com a mão, por quê? Se o inimigo viesse atacar, eles estariam atentos, Aleluia. né? E aqueles que foram com muita sede ao pote, né, o inimigo podia chegar, né, e ceifar a vez. Aleluia. Glória a Deus. E assim Deus foi lá e escolheu esses 300 homens que abaixaram e pegaram a água com a mão para beber. Assim somos nós, igreja. Se o Senhor Jesus, se você está orando, e o Senhor Jesus ainda não te deu o que você está pedindo a Ele, espere. Não antecipe. Espere.
espiritual da maldade, né? Que é o inimigo de nossas almas. Aleluia. Né? E Gideão, né? Levou esses homens até ali, né? E pôs a prova. Assim somos nós. O Senhor Jesus nos tem provado a todo instante. Glória. Aleluia. Né? E o mais interessante aqui Glória a Deus, aleluia. que até o inimigo, né? Lá do Medianita, né? Eles sonhavam que Gideão ia vencer essa batalha. Quando Deus quer, até o inimigo ele obedece. Aleluia. Glória a Deus, porque Deus é Deus. Deus não é Deus de mentira. Deus não é Deus de confusão. Quando o Senhor fala, está falado. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Gideão desceu, né? Até o arraial do Medianita, com um dos teus servos. E lá ele ouviu, né? Verdadeiramente o que o Senhor Jesus tinha falado com ele que ia dar os Medianitas nas mãos dele. Aleluia. Aleluia. E Josué e Gideão, né? Assim fez. Foi lá e reuniu aqueles homens e separou um esquadrão, 3 esquadrões de 100 homens. De 100 homens. E partiu para a guerra. Glória a Partiu Deus. para a batalha. Assim que somos nós. Se Medianita vier nos enfrentar a igreja, partiu para a batalha. Oração, jejum, palavra, né? Como diz o pastor Cristiano, firme. Seguir em frente. Aleluia. Porque Glória a Deus. quem são os Medianitas diante do Deus vivo? Glória a Deus. Nada. Quem são os Medianitas diante do Deus Israel? Verdade. Né? Eles podem vir com doença, podem vir com intriga na família, É como né? o pastor pôr de pombo. pode vir, né, de várias formas. E nós temos que estar, Aleluia. Na posição. na posição de guerra. Aleluia. Que possamos, né, fazer igual esses homens aqui que foram ao riacho, né, beber na água, mas, olhando para ver se o inimigo estava chegando. Então, igreja, ora, vigia. Aleluia. Ora, vigia. Ora e vigia. Porque nós sabemos a hora que o Medianita vai chegar. É verdade, Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, que nesta noite, o Senhor Jesus, né, já jogou por terra todos os Medianitas Em nome que de estavam querendo Jesus. gravar Em seus nome homens. de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Todos os Medianitas já foram jogados por terra nesta noite. Em nome de Jesus. Jesus. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Amém. E a palavra deles está um pouco lá na frente, né, que os homens, né, de Gideão estavam todos eles com tocha, com cântaros, né? E o interessante é que esses homens aqui, eles não venceram os medianitas com espada, não. Deus fez uma confusão ali tão grande com os barulhos dos homens de Israel, dos homens de Gideão, que os amalequitas, os medianitas, eles não começaram a lutar um contra os outros. Aleluia. E vai entender o poder do nosso Deus. Os inimigos começaram a lutar um contra os outros ali. Através de quê? Através do barulho que os homens de Gideão estavam dizendo. Mas venceram por quê? Porque Gideão, ele obedeceu ao Senhor Jesus lá atrás. Aleluia. Oi, Porque antes dele levar esses homens lá para a guerra, Gideão teve que fazer o quê? Ir lá e desmanchar um altar de Baal, na qual o pai dele tinha feito. E levantar
nós, Aleluia. de dar a devida exaltação ao Deus vivo, ao Deus de Israel, ao general de guerra, ao Deus que tem batalhado pelo teu povo. Aleluia. E assim, igreja, que possamos estar em vigilância, né? E não deixar, né, que os midianitas invadam o nosso arraial. Aleluia. Vamos estar em vigilância, Glória a Deus. né? Vamos brindar o nosso arraial, brindar o nosso arraial com a presença do Senhor, brindar o nosso arraial com oração, brindar o nosso arraial com jejum, brindar o nosso arraial com louvor. Aleluias! Porque as provas estão aí, o Senhor Jesus está nos provando todo dia, né? Assim como Ele provou esses homens. Possamos estar atentos, porque nós não sabemos que horas que o medianita vai chegar, né? Para querer arrombar o nosso arraial, levar tudo que nós temos de bom na nossa casa, né? Os medianitas, né, tiraram a parte do povo de Israel e trazendo para o dia de hoje. Quantos medianitas vão entrar em nossas vidas para querer roubar nossa paz? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mas em nome do Senhor Jesus, esse medianita já foi jogado por terra nesta noite. Glória a Deus. Assim como Gideão venceu aquela batalha, eu creio que cada um de nós iremos vencer essa batalha. Iremos, né, chegar até onde o Senhor Jesus quer que nós chegamos, que é na glória, que é na presença dEle, é servindo a Ele em espírito e verdade, é buscando Ele com toda a nossa força, é buscando Ele com todo o nosso entendimento, né? E a palavra diz também que Gideão, né, ele governou, né, esse povo durante 40 anos. E com a morte de Gideão, o povo voltou a se prostituir, né? O povo voltou ali a idolatrar a Deus. Né? O povo só estava seguindo o Senhor Jesus se tivesse alguém para direcionar. Que possamos, igreja, não servir a Deus só porque tem alguém, né, nos incentivando, mas que possamos servir ao Senhor Jesus com todo o nosso coração. A partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus, seguir a Ele em espírito e verdade, e reconhecer só Ele é o Salvador de nossas vidas e de nossa alma. Aleluia. Aleluia. Daí a palavra diz também que Gideão, né, assim que ele venceu aquela batalha, ele foi lá, né, e recolheu todo o ouro ali daqueles medianitas. Né, depois que ele venceu essa batalha, né, ele foi lá e recolheu, né, aqueles ouros ali, né, tirou de tudo, até os ouros que tinham nos camelos, né. Gideão foi lá e fez com éfode. Éfode significa o que? Uma veste. Era uma veste sacerdotal. Existe vários tipos de veste sacerdotal. Existia de linho, né, de seda. E naquela época, né, o sacerdote usava esse éfode. E Gideão foi lá, né, e fez uma, só que fez de ouro. O que aconteceu? O povo foi lá, né, adorar aquele éfode de ouro. Tudo que o povo via, né, que era feito de ouro, eles idolatravam. Aleluia. Trazendo para o dia de hoje, quantas pessoas, né, estão aí idolatrando a riqueza? Aleluia. Só estão indo para a casa do Senhor, né, querendo riqueza. Não quer a salvação do Senhor Jesus. Querem somente, né, buscar o material, mas a salvação das almas, né, que é mais importante, estão deixando de lado. Só que é atrás do ouro. Aleluia. Né? Só querem ir atrás do ouro, dos ouros, né? Do melhor. Do melhor aqui nessa terra. Aqui nessa terra. Mas da parte celestial, Glória a Deus. ninguém está procurando. São poucos. Oh, Deus. Poucos que estão querendo receber verdadeiramente a salvação. São poucos. Né? E a palavra vai dizer que aqui depois que
foque. Você não é pequeno. Você pode ser pequeno em estatura, mas você é grande, porque a presença do Senhor está contigo. Amém. Aleluia. Deus. A presença do Senhor está contigo. Não se diminua. Siga em frente. Se foque naquilo que o Senhor Jesus tem dado na tua mão para tu fazer, meu filho. Amém. Glória a Deus. Se foque, não se diminua. Não se diminua. Muitas vezes seu coraçãozinho está, tristinho. Mas o Senhor Jesus tem te contemplado. Amém. Glória a Deus. O Senhor Jesus tem te contemplado. Você é valorosa. Não se diminua. Aleluia. Você pode se diminuir sim para o Senhor Jesus. Você pode se diminuir sim para o mundo, para as relações, para as titi. Mas crescer, 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 crescer. Porque o Senhor Jesus está te sustentando, mulher. Amém. Crescer. Glória a Deus. Crescer. Por mais que seja essa relação pelas costas, mas o Senhor Jesus tem te sustentado. Aleluia. O Senhor Jesus é contigo. Você é valorosa. Glória a Se Deus. diminua, mas se diminua para o Senhor, Glória a Deus. aos pés do Senhor. Deixa que Ele seja grande na tua vida. Porque, grande é aquilo que o Senhor Jesus tem para fazer na tua vida. É muito grande. É muito grande. Então, não se preocupe com as falações. Não se preocupe em dizer que você é frio, que você é gelado. Né? Mas o Senhor Jesus sabe da intenção do teu coração. Aleluia. Ele tem te contemplado. Aleluia. Ele tem visto teus esforços. Tu tem te esforçado, ele. Tem hora que dá muita vontade de você chorar, chorar, chorar. Mas chora. Chora, porque o choro dura uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Então, pegue aquilo que o Senhor dá na tua mão para fazer e faça. Não retenha. Que grande é a obra que o Senhor tem para fazer na tua vida. Amém. Aleluia. E essa casa aqui é uma casa de bênção. De bênção, mas bênçãos espirituais. Glória a Deus. Porque a partir do momento que essa palavra aqui é anunciada, é a melhor bênção que existe, é a palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Não é pecado nós temos bens materiais. Mas a partir do momento que essa palavra aqui é anunciada aqui neste lugar, essa casa se torna grande e grandíssima demais. Aleluia. Porque o Senhor Jesus, pastor, Ele tem se agradado muito dessa casa. Aleluia. Por mais que as pessoas não tenham dado nada para essa casa, né? Aleluia. Assim como não deram nada para o Gideon. Mas o Senhor Jesus é por essa casa. Deus se faz presente aqui nessa casa. Né? E essas portas, elas vão continuar abertas. Amém. Porque o Senhor Jesus está aqui. E essas portas foram abertas para salvar vidas. Aleluia. Glória a Deus. Muitos dizem, não tem chamado. Aleluia. Não tem chamado. Não tem chamado por quê? Porque não pula, porque não roda, porque não fala de carro, não fala de casa, não fala que vai ter moto, não fala que vai ganhar 1 milhão. Mas essa casa aqui é grande, porque ela tem palavra. Aleluia. E onde tem palavra, tem salvação. Glória a Deus. Aleluia, Pai. E onde tem palavra, o Senhor Jesus se faz presente. Aleluia. Glória a Deus.
Gideão, estamos em posição, estamos em vigilância. Porque nós não sabemos que o nosso midianita vai chegar. Então proteja o teu arraial. Proteja o teu arraial. Porque o Senhor Jesus é contigo. Porque o Senhor Jesus é comigo. Porque o Senhor Jesus é com cada um de nós. Aleluia. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Então, vamos nos focar naquilo que o Senhor Jesus tem dado para cada um de nós fazer. E não vamos nos diminuir. Porque Gideão, ele se diminuiu. E Deus falou com ele que ele era um varão valoroso. Aleluia. E assim Gideão foi escolhido, né, para ali combater e vencer os Midianitas e os Amalequitas. Então, igreja, vamos ficar em gratidão. Vamos ficar vigilantes. E vamos combater os Midianitas. Porque no nome do Senhor Jesus, eles vão fugir. Em nome de Jesus. Vão fugir. Vão fugir. E vão cair por terra. Em nome de Jesus. Aleluia. E essa foi a palavra da noite. Que possamos focar naquilo que o Senhor Jesus, né, tem nos mandado fazer. Se o Senhor Jesus nos escolheu, é porque Ele sabe que nós somos capazes, né, e Ele vai nos capacitar para fazer uma grande obra, né, e vencer os midianitas que existem em nossas vidas. Amém. Né? Aleluia! E eu agradeço assim a minha oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Somos exaltados o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aquilo que eu não soube falar, igreja, que o Espírito Santo de Deus complete melhor no coração de vocês. Amém. Aleluia. Glória a Deus! Que palavra poderosa, né? Glória a Deus. Senhor, o Senhor possa abençoar nesse lugar. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Meus Deus. irmãos, não vamos encerrar o nosso culto, já só damos anúncios. Aleluia. Para você que está na internet aí, está nessa live aí, e quiser assistir um culto em nossa igreja. A nossa igreja é a comunidade evangélica Nascidos de Novo, fica situada aqui na rua Nova Esperança, número 361, no Jardim Ceasa. É o antigo Ministério Betel, é na rua da padaria, Remarques, da padaria da Mázara, que é fácil de chegar. Você, se quiser assistir um culto, é só vir aqui buscar o Glória a Deus. que o ambiente aqui é um ambiente de homens e mulheres de Deus que estão preocupados com a tua vida espiritual. Glória a Deus. Nós aqui nos preocupamos com a vida espiritual, de pregar o Evangelho, a palavra de Deus, que é a verdadeira revelação. Aleluia. Deus tem revelado nesse lugar, espiritualmente falando, tem revelado, mas primeiramente Ele revela a palavra dele. Aleluia. A palavra dele. Então, se você quiser assistir um culto, fique à vontade. No domingo nós teremos nosso culto de busca ao Espírito Santo e oração pela Sagrada Família. Glória Mas a Deus. antes disso, na sexta-feira, nós teremos a oração, 8 horas da noite. Glória a Deus. Aqui na igreja, nós temos orado e Deus tem feito milagres aqui neste lugar. Acerca da oração, essa semana o Senhor, Cristiano, me cobrou, sabe o quê? Aquela oração que a gente fazia todo dia, meio-dia. A gente orava aqui meio-dia. Eu, Sueli, Emanuel, Valdete, mais algumas pessoas às vezes apareciam, mas geralmente eram nós. A gente orava assim, ó. Senhor, manda um ventilador. Logo semana o ventilador aparecia. Senhor, manda a porta. Sueli saiu daqui, manda a porta, Senhor, dessa porta. E eu falei para ela assim, ó. Palavra de hoje estava com você, tá? Eu falei para ela assim, Sueli, essa oração que você fez lá, esse chamado que você fez lá, impactou bastante. Impactou bastante. Aí, missionário, para ela, não, se diminuindo. Ela estava se diminuindo. E a oração que ela fez lá, passou o que, Sueli? Passou nem um mês. Fizeram lançamento de 1.800,
fizeram orçamento de R$2.000 por 960, acho que eu aquela porta ali. E passou algum dia, foi instalada a porta. Oramos por janela, meio-dia aqui, apareceu janelas, o som, e o Senhor me cobrou essa oração de meio-dia. Eu comecei essa semana meio-dia. Eu comecei ao meio-dia orando. Um dia foi eu sozinho, outro dia foi eu e Valdete, ajoelhamos aqui diante do altar, até a irmã Jéssica apareceu. A irmã Jéssica apareceu orando. E Deus já deu a resposta, tá? Deus já deu a resposta. Aguardem. Aguardem. Deus já deu a resposta. Aqui eu vou vontade de falar. E Deus já deu a resposta. Mas, esquenta a cabeça não é meio-dia, não. Senão é meio-dia comigo. Esquenta a cabeça, não. Deixa a Sueli, hoje não pode mais orar por causa do trabalho dela. E o dia que o Valdete não vai lá para a malhação dela, entra ele e o Valdete. Deixa pra gente, não se preocupa não. Mas, domingo, sexta-feira, 8 horas da noite, teremos a nossa oração. Todo dia, o dia que tiver meio-dia, se tiver em casa. Calma, Pode ir. E Valdete tiver, pode me chamar. Tá bom. A gente ora um pouquinho aqui. O dia que ela não está aqui, Solange, é terça e quinta. Quer isso aqui? E Valdete. Não, terça que está indo não. Ela não está. Então, Outro dia ela está. Pode vir que a gente está orando aqui, ó. Porque meio-dia eu oro em casa também. A gente ora meio-dia aqui. A senhora André pode vir também. Mas o negócio é de 8 horas. Vou encerrar o culto. Vou encerrar o culto. Vou encerrar o culto logo, é melhor, tá bom? Então, como eu faço meus vídeos na internet, que eu falo assim, na legenda, a oração é o que, Sandra? Chave da vitória. Chave da vitória. Chave da vitória. Não só dentro da igreja, você pode. Eu vou na oração na sua casa também, aquela oração de madrugada, aquela oração que você faz na sua casa pedindo. O Senhor está ouvindo. O Senhor está ouvindo. O Senhor está ouvindo. E vai te responder. Você menos esperar, só te respondendo. Você vai dizer. Glória a Deus. Ei, como eu me surpreendo essa semana, né? Fica de pé, eu vou encerrar porque. Fica de pé, pessoal. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso, Pai. A tua presença estava na casa, estava no lugar, Senhor. A tua presença se manifestou através dos louvores. A tua presença se manifestou através da palavra, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, a cada dia vem estar abençoando, Senhor, esse lugar, meu Pai. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa mandar almas sofridas, almas aflitas, para que nós possamos cuidar, Senhor. Direcionar, Senhor, para a porta da salvação, Pai. Pai, que amanhã o nosso dia seja bênção. Nos livre, nos guarde de todo mal. Que nós possamos ter uma noite de sono abençoada, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Meu Deus, abençoa a nossa casa, a nossa família. Toda, Senhor, a vida missionária vitória com as mãos. Os filhos missionários andando com as mãos. Meu Pai, toma a vida do Marcos em tuas mãos, meu Pai. Porque eu ainda hoje, Senhor, eu falei para ele, eu estou te aguardando lá. E ele disse, eu vou lá ainda. Eu creio, meu Pai, que ele vai estar aqui, Senhor. Eu creio que o Marquinhos vai entrar pela porta, Senhor. Ele vai estar aqui adorando a família dele, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor não é homem para que minta, Senhor. E nem filho do homem para que se arrependa, meu Pai. Por isso, meu Deus, nós te agradecemos por esse culto de hoje. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos em forma de concha. Aleluia. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e ricas consolações do Espírito Santo estejam